Obrigado, presidente. É sempre uma honra para mim quando eu venho a essa tribuna e tem Vossa Excelência como presidente. Senhoras e senhores senadores, segunda-feira passada estive aqui nesta tribuna falando sobre os principais gargalos que fizeram o nosso país registrar um dos menores índices de crescimento econômico nas últimas décadas. Dentre os gargalos, destaquei a questão da falta de mão de obra qualificada, que emperra o crescimento e nos colocou entre os países que menos cresceram em 2012. Pois bem, presidente, em 2011, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu percebi que o Sistema S, criado há mais de 70 anos, é responsável por essa demanda e essa qualificação da mão de obra. Pois bem, então fui até a internet buscar informações, mas infelizmente não as encontrei. Solicitei, junto à nossa Suprema Corte, o Tribunal de Contas da União, informações sobre o sistema. Infelizmente, senador João Costa, recebi as informações e fiquei perplexo, porque nessas informações o TCU nos colocou que o Sistema S, formado por SESI, SENAI, SESC, que estão falados aqui por mim e outros, estava cometendo 2 crimes. Um era a falta de transparência e o segundo era a arrecadação feita diretamente sem passar pela Receita Federal do Brasil. Diante dessas informações, eu não vi outra alternativa senão pedir auditoria. E eu tive o privilégio e a sorte de conseguir neste plenário a autorização para esta auditoria. Pedi auditoria, então, junto ao TCU, CGU e informações sobre a Receita Federais, ou seja, aos órgãos que fiscalizam e arrecada para o sistema financeiro. Pois bem, ainda me falta parte dessa auditoria, mas o que nos for fornecida foi o suficiente para que eu pudesse escrever, então, um livro sobre o Sistema S. E este livro está aqui em mãos, que eu já apresentei na segunda-feira, e quero repetir e apresentá-lo novamente à imprensa, aos nossos parlamentares, a este Congresso e a todo o povo brasileiro. Chama-se Caixa Preta do Sistema S. O Sistema S, ele só arrecadou em 2012, 15 bilhões de reais em chamadas contribuições sociais, ou seja, tributos. Acredito eu que neste exercício corrente deverá chegar aos 18 bilhões de reais. Ou seja, 24 estados da nossa federação não recebem isto de ICMS. E mais, presidente Paim, o norte do nosso país, eu acho que nós podemos aí colocar 4 estados, não tem o PIB do Sistema S. E a finalidade do Sistema S, como é sabido por todos, é qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde para o povo. Agora, não há transparência, não há prestação de conta e os seus administradores são os mesmos. Pois bem, mas então, eu assinalei aqui, da última vez, vários pontos críticos verificados nestas auditorias. E falei sobre 2 na segunda-feira, que foi a falta de transparência e arrecadação direta. Mas eu quero, presidente, voltar novamente a esses 2 pontos, que são 2 pontos, senador João, 2 pontos de grande relevância. Veja só a falta de publicidade.
A Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto-Lei 7.724 de 2012, o Sistema S, os famosos SSA, ou seja, Serviço Social Autônomos, são obrigados a dar publicidade dos seus atos e fatos contábeis, sem prejuízo da prestação de contas a quem estejam obrigados. Próxima lei, Lei da Transparência, em seu artigo 6º, obriga o Sistema S a dar ampla divulgação dos seus atos e fatos contábeis. As nossas LDOs, a 11.768, artigo 6º, parágrafo 3º, de 2008, determina, mantidas nas LDOs seguintes, que o Sistema S deverá divulgar pela internet dados e informações acerca dos valores recebidos das contribuições, bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidades e região. Ou seja, obrigados eles são, cumprir nunca. E interessante, penalidades existem, mas pelo fato de ser tão poderosos, nunca deram papo para coisa. Olha o que diz a penalidade. Ao não cumprimento da legislação, responderão essas entidades desde uma simples advertência até rescisão do seu vínculo com o poder público. Eles podem, inclusive, perder esse vínculo, mas eles nunca se preocuparam com isso. O Código Penal, em seu artigo 327, parágrafo 1º, equiparou os dirigentes e empregados desses entes a funcionários públicos para fins de apuração de responsabilidade nos crimes praticados contra a administração pública em geral. Também não estão preocupados. Senador Ataíde, Vossa Excelência me concede uma parte, por favor? Concedo, mas eu gostaria, senador, de continuar o meu discurso. No final, eu lhe cedo a parte com todo o prazer. Eu gostaria de fazer uma intervenção muito breve. Não, mas eu preferiria mais à frente um pouquinho, senador. Eu temo que, na sequência, Vossa Excelência possa cometer novas injustiças. Eu serei tolerante no tempo a permitir o debate e novas impropriedades. Será um prazer, lhe darei o seu tempo. A Constituição Federal, voltando a falar sobre a transparência. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, dispõe que, na forma e com a gradação prevista em lei e sem prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa os acarretarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Pois bem, a Lei 8.429 de 1992, que regula a improbidade administrativa, aplica-se aos dirigentes empregados dos SSAs, porque o artigo 1º, parágrafo único, submeteu às sanções nela prevista os atos de improbidades praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão público, contudo limitada à sanção patrimonial à parcela representada pelos recursos públicos. Além disso, equiparam aos agentes públicos, o artigo 2, todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer que tenham vínculo ou emprego, função em SSA. Pois bem, então essa é a falta de transparência. Vamos falar um pouco sobre a arrecadação feita diretamente com os industriais, sem passar pela Receita Federal do Brasil. Eu quero insistir com Vossa Excelência no pedido de à parte e garanto a Vossa Excelência que eu farei um pronunciamento muito mais amplo sobre essa questão
que vem sendo, de forma reiterada, deformada por Vossa Excelência. Mas eu queria fazer um esclarecimento pontual sobre a questão de arrecadação direta, que o senador Ataídes aponta como estou com a palavra. Uma ilegalidade. Quem concede uma parte é Vossa Excelência ou não? Não concedo, nesse momento não, senador. Lhe considerarei com todo o prazer. Pode aguardar, por favor. Minutos. Não quer esse esclarecimento. Vou querer, sim. Mas claro. Eu darei ao Brasil. Ok. Arrecadação feita diretamente. Vamos lá. O que diz o TCU? TCU diz no seu acordo 2527 de 2012 que SESI e SENAI têm atributo próprio a mais, uma vez que ainda adotam a prática de arrecadar parte de suas receitas de contribuições sociais diretamente das indústrias, sem a intervenção da Receita Federal do Brasil. TCU disse isso, presidente. Ainda adota a prática de arrecadar parte de suas receitas. Veja só, a Lei 11.000, senador Santoro, a Lei 11.457 de 2007 atribui a Receita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e não facultou, sem qualquer ressalva, a competência para planejar, executar, avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais incidentes sobre a folha de salário. Ou seja, a Lei 11.457 não deixou dúvida alguma. Pois bem, esta lei transferiu à Receita Federal, sem ressalvas, competências relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições. Mas vamos mais. Vamos buscar mais leis aqui. Artigo 7 do Código Tributário Nacional. A competência tributária é indelegável, ou seja, a função de fiscalizar só pode ser atribuída a outra pessoa jurídica de direito público e não a pessoas jurídicas de direito privado. Sem esta função, a arrecadação se transforma em ato voluntário e não obrigação pecuniária compulsória, que é o caso. A lei é muito clara, a lei não deixa dúvida nenhuma, senador João. Mas vamos mais. Vamos ver o que diz, então, a nossa Constituição Federal sobre a arrecadação desse tributo. O artigo 37 da Constituição Federal, a nossa última Constituição de 88, no seu inciso 22, emenda 42 de 2003, determinou que a administração tributária é atividade essencial do Estado, indelegabilidade, e somente pode ser exercida por servidor de carreira. Servidor do SSA, do Sistema S, não é funcionário de carreira. Eu estou maluco ou a lei está errada. Uma das duas coisas. Pois bem, mais grave ainda é a forma como se arrecada esse dinheiro, o Sistema S. Os empresários têm que informar num documento chamado GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS, Informações e Previdência Social, tem que informar lá, outras entidades têm que informar o valor devido sobre esse desconto da folha de pagamento, que todos nós já sabemos, que corresponde a 3,1 sobre a folha bruta, que é 1,5 para o SESI, 1 para o SENAI e 0,6 para o SEBRAE. Tá, então, esse procedimento da GFIP, presidente, veja só, esses empresários teriam que colocar o valor, eles não colocam, eles têm que zerar esse valor. E, posteriormente, eles teriam que pagar através da GPS, que é uma guia da Previdência Social. Pois bem, se esses empresários estão pagando diretamente ao Sistema S,
Obviamente, nesse quadro, outras entidades da GFIP, imagino eu que eles estão colocando 0,000. Para mim, significa que esses empresários estão inadimplentes com a Receita Federal do Brasil. E só para os senhores ter noção desse volume dessa arrecadação, o próprio SESI Senai prestou ao TCU uma informação que em 2011 arrecadou 3,3 bilhões de reais. Aqui nós não falamos em milhão, aqui nós só falamos em bilhão. Agora, senhores empresários, se os senhores tiverem que pagar a Receita Federal do Brasil esses 5 últimos anos corrigidamente, isso deve chegar a algo em torno de 50, 60 bilhões de reais. Aí sim, é um problema extremamente grave e que nós vamos olhar com muito carinho, nós vamos ter que olhar com muito carinho, porque eu não sei até que ponto nossos empresários são culpados por esta falha tão grave. Mas interessante, presidente, entretanto, no caso da arrecadação direta, como não acontece o efetivo recolhimento nos moldes tradicionais de qualquer outro imposto, taxa ou contribuição social, o contribuinte, ao encaminhar os dados da GFIP por intermédio, então zera. Eu estou repetindo aqui, perdão. Então zera o quadro outras entidades. Pois bem, desta forma, eu concluo o seguinte, em uma só frase. Paga quem quer e não quem está obrigado. Usando-se esse procedimento, senador João, subentende o seguinte: paga quem quer, não quem está obrigado. Isso é muito sério. E ainda mais, a Receita Federal, quando arrecada esse dinheiro, que é de sua incumbência, de sua responsabilidade, ela retém 3,5 desse volume de 15 bilhões de reais. A Receita também não está apropriando esses 3,5 bilhões de reais, esses 3,5% desses bilhões de reais, cuja a destinação deste dinheiro é para o fundo, a Fundaf, Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária. Ou seja, outra falha muito grave. Ou seja, desses 5 últimos anos aí, se a gente pegar 3,5 sobre 15 bilhões, vai dar um valor exorbitante. Pois bem, presidente, eu quero falar sobre a arrecadação, sobre o volume dessa arrecadação, que eu já disse. O TCU disse aqui, no Acórdão 2527/2011, que em 2012, o Sistema S arrecadou algo em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, em 2008 arrecadou 8,1, em 2009 arrecadou 8,9, em 2010 arrecadou 10,2, em 2011 arrecadou 12,2, em 2012 15 bilhões de reais. E o TCU diz: a receita que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Eu não sei, sou empresário, eu não sei qual empresa que teve uma rentabilidade ou um crescimento na sua receita em torno de 21% nesses 3 últimos anos. Pois bem, eu também quero colocar sobre a disponibilidade financeira do sistema, presidente. Olha outra barbaridade. Toda essa grana, toda essa avalanche de dinheiro tem uma só finalidade: qualificação da nossa mão de obra, que hoje não existe nesse país, que é um grande problema. Todos os nossos empresários estão indo para a China, estão indo para a Coreia do Sul, não vêm para cá, porque nós não temos mão de obra qualificada. Olha só essa disponibilidade financeira, presidente. O TCU
o próprio sistema informou ao TCU, em 2011, uma disponibilidade financeira de 4,3 bilhões de reais. E que tais disponibilidade cresce a cada ano. Acredito que o valor real das disponibilidades deve ser superior ao apresentado pelas entidades do TCU, já que há arrecadação direta. Então, acredito eu que essa disponibilidade hoje do sistema deve ser algo superior a 6 bilhões de reais. Digo isso porque em 2010 o SESI declarou a disponibilidade de 2,8 bilhões de reais. O que esse dinheiro está fazendo no banco? E a nossa presidente, a presidente Dilma, é uma preocupação dela abrir novas escolas. O norte e nordeste desse país, o crack está matando as nossas crianças, porque não tem oportunidade. E esse sistema, com esse rio de dinheiro público no caixa, imagino eu negociando com os bancos. Pois bem, contratação de pessoal. Eu gostaria, presidente... Não, a presidência vai ser tolerante, até porque entendo que Vossa Excelência vai dar uma parte para o senador Monteiro, para que haja contraditário no bom debate. Eu seria tolerante. Ele não... Já dei mais 5 minutos. Não tem gosto pelo debate. Pois bem. A contratação de pessoal. O Sistema S, a folha de pagamento do Sistema S já ultrapassou os 3 bilhões de reais. Os 3 bilhões de reais. Ano. Os 3 bilhões de reais ano. Interessante. Somente o SEST. Isso quem diz é TCU, eu não estou dizendo nada. É CGU e TCU que está dizendo. O TCU disse que somente o SEST e SENAT tiveram um aumento no quadro funcional de 2010 para 2011 de 63%, presidente. Eu quero saber qual empresa que contratou 63% a mais de funcionário nesse período. Eu gostaria até de saber qual empresa do nosso querido Brasil. Pois bem, presidente, eu vou chegar um pouco mais além aqui, presidente, porque o meu tempo está um pouco escasso. Mas eu volto a falar em todos esses pontos. Eu quero tocar no outro ponto delicadíssimo, que são as licitações. Imaginamos o seguinte, 15 bilhões, sem transparência alguma, porque alguém aqui me disser que foi à internet e obteve informação, diz para mim, porque eu não conheço. E quem disse isso também foi o próprio TCU e CGU. E quero até dizer que o ex-diretor do Banco Central, conhecido por todos, o senhor Cláudio Haddad, diz aqui, ele afirma que o sistema deveria esperar, era o total, não tem transparência na sua prestação de contas dos seus recursos e nem sabe para onde estão indo os seus recursos. As entidades que compõem o Sistema S não tornam público os seus balanços e nem fazem prestação de conta. Cláudio Haddad, ex-diretor do Banco Central do Brasil. A respeito das licitações, presidente, a nossa Lei 8666 de 93, que eu já acho ela um pouco deficiente, entretanto, para o momento ela está por aí, mas aqui ela não é observada. O princípio da legalidade, aquele princípio básico da nossa Constituição, da imparcialidade, da legalidade, da imparcialidade. Imagina só, um sistema de licitação com arrecadação de 15 bilhões sem o mínimo controle de licitação. Tem que ser observado, mas com muito carinho. Fiscalização do CGU. Olha esse tópico. CGU diz o seguinte: em ações de fiscalizações é feita pela nossa CGU, a nossa Controladoria Geral da União, em 172 unidades do Sistema S, 90% representam diversas irregularidades em suas contas. Espera aí, se o nosso órgão fiscalizador está afirmando que 90% estão irregular, caramba, espera aí, senador João,
Tem trem errado. Tem que rever esse sistema. E eu defendo esse sistema. O sistema é brilhante, é maravilhoso. O país precisa do sistema S. Agora, tem que rever esse sistema. E para isso eu apresentei um projeto. Para corrigir e acompanhar o sistema S. O país precisa do sistema S. Terceira vez solicitando a parte a Vossa Excelência. Só estou terminando aqui. E vai ficando presidente, só mais um segundo. que Vossa Excelência não aceita só mais um segundo, presidente. Nós temos 6 oradores inscritos ainda. Eu queria eu vou concluir, dar a oportunidade de vocês poderem dialogar. Vou concluir, presidente. Eu só quero dizer sobre a cumulatividade de cargo, presidente. É muito interessante isso aqui, muito interessante. Há presidente de confederação com 8 cargos na sua categoria. 8 cargos. Eu pergunto o seguinte, será que nessa categoria, no sistema dessa categoria, será que não tem outras pessoas competentes para assumir essas direções? Eu faço essa pergunta. Outra coisa muito interessante é o seguinte, estão há 35, 40, 50 anos no cargo. São verdadeiros reis, feudais mesmo. Isso nós temos que ver. Isto aqui é uma questão social, senador João. Social. O Brasil, esse Congresso não pode calar diante desse caso. É muito grave. É muito dinheiro do povo na mão de poucos. Eu cedo sim, com a permissão do presidente, eu cedo sim a parte. A Vossa Excelência...